Eu vou falar uma coisa só para vocês que me acompanham aqui no desenvolvimento da coluna Cá Entre Nós, no Portal do Holanda. Manaus é uma das capitais do Brasil que é considerada mais obesa. Na verdade, é a capital da obesidade. É a primeira no ranking de obesos no Brasil. Eu estou abrindo a nossa interação hoje com essa informação porque é preciso muita atenção para esse assunto que é seríssimo, mas seríssimo mesmo. E vocês querem saber por quê? Claro que querem. Eu até fiz aqui uma listinha bem rápida para dividir com vocês, para ter certeza que eu estou falando a coisa certa. Até porque quem me falou isso foi um especialista. Então eu procuro reproduzir aqui realmente na íntegra aquilo que me dizem os especialistas. Ele diz o seguinte: olha, Humberto, estilo de vida adequado, alimentação saudável, redução do estresse e sono reparador, isso tudo, inclusive, eu tenho que mencionar aqui, o que eu acabo de citar são pilares de uma boa imunidade e saúde. Agora, sabe o que ele falou? Ele falou: Humberto, esses pilares, durante esse isolamento, essa clausura que nos foi imposta durante a pandemia, que persiste, que ainda está aí, foi pro brejo. Foi pro brejo com tudo, com borra, como diziam os nossos avós. É por isso que o assunto é importante, muito importante. E o que eu estou querendo realmente transmitir para vocês é o seguinte: é que Manaus é a cidade que tem 23,8% de pessoas que apresentam algum tipo de obesidade. É sério isso. Vocês já imaginaram quanta gente apresenta algum sintoma, algum sinal de obesidade? É um índice muito alto. Agora, por que eu estou me referindo à pandemia? É porque durante a pandemia nós tivemos, primeiro, a comodidade e a facilidade para pedir, através do delivery, tudo aquilo que a gente queria, né? E as pessoas começaram a usar essa facilidade, essa comodidade, para justamente saciar ou talvez reduzir o nível de ansiedade que a clausura trouxe para a gente. Eu acho que não tem ninguém que não ficou, durante um certo momento, ou num certo momento, ansioso por não poder normalmente ir lá para fora, fazer o que quer, como costumava fazer. Então isso trouxe ansiedade, aí para umas pessoas trouxe depressão, né? E para outras pessoas, agora eu já falo no coletivo, trouxe conflitos, né? Familiares, etc. Trouxe um momento infelizmente, da violência doméstica, né? Mais homens se tornaram mais violentos dentro de casa, contra as suas mulheres. Isso é lamentável. Mas o que foi que o especialista me falou sobre a obesidade? Antes, eu quero que vocês saibam que eu falei com o Dr. Victor Dibio. Ele é um renomado cirurgião bariátrico e também é diretor do Instituto Victor Dibio. Ele me disse o seguinte, e pediu para eu dizer para vocês, e eu vou fazer isso. E ele falou outras coisas que vocês vão ouvir já já. Ele disse: Humberto, a obesidade é uma doença inflamatória crônica que promove baixa de imunidade do indivíduo. Em outras palavras, quando você está com sobrepeso, a sua imunidade despenca, vai lá para baixo e torna
o indivíduo, a pessoa com sobrepeso, vulnerável a uma série de problemas. Vocês vão já ver para onde eu estou caminhando, tá? Qual é o meu destino. Então, não esqueçam, nós vivemos numa cidade, né, na cidade de Manaus, que primeiro merece todo o nosso amor. Amar a nossa cidade, o nosso berço, Natal, né, a cidade onde a gente desenvolve as nossas atividades, onde a gente tem os nossos amigos. Essa cidade precisa ser amada, mas nós vivemos numa cidade com o maior número de obesos no Brasil, que é Manaus. Então, minha gente, é esse o assunto da coluna de hoje. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos ouvir, sem mais delongas, o que foi que o Dr. Victor Dib disse e que, nesse momento, eu vou compartilhar com vocês. Né? Nós gravamos o depoimento do Dr. Victor Dib e é muito importante que você preste muita atenção agora, nesse momento, para o que ele tem a dizer. Porque, na verdade, a fala dele se resume numa grande resposta a uma pequena pergunta, que é: e agora? O que fazer? Sinceramente, pense nisso. Tá bom, eu vou me usar como exemplo. Usando da minha sinceridade. Eu engordei, gente, durante essa pandemia. Eu só não vou dizer quantos quilos, tá? Mas eu engordei. E eu acho que vocês devem estar percebendo isso. E muita gente engordou. Muita gente está um pouco mais gordinho depois de 90 dias em casa. E ainda a gente tem que ficar mais dias em casa. A pandemia ainda não acabou, o isolamento social ainda não acabou. Isso é importante. Muito importante que nós não esqueçamos. Mas eu engordei e em contato com os meus amigos, antes desse comentário, todos, sem exceção, de certa forma, ganharam peso. É a forma mais bonita de dizer, né? Eu engordei. Mas eu ganhei peso e muita gente ganhou peso. Agora, vamos ouvir o especialista. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre será que eu devo chamar de fenômeno? Não sei. Mas esse fato que atingiu muita gente. O camarada começou a pandemia com um peso e no momento, olha lá, a barra subiu. Dr. Dib, o que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Boa tarde, Humberto. Boa tarde aos telespectadores do Portal do Holanda. Dr. Victor Dib falando. E eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o efeito desta pandemia e da quarentena que ela acabou deliberando sobre a saúde das pessoas, sobre o ganho de peso. A quarentena é uma situação de isolamento social e em que você quebra a rotina do ser humano, que é um ser altamente sociável. Essa quebra de rotina, associada ao medo do desconhecido, que no caso era a doença em si, a Covid-19, no sentido de o quão agressiva ela seria, por quanto tempo ela se manteria e o quanto duraria essa quarentena. Então tudo isso levou a um quadro, ou propiciou a um quadro mais frequente de ansiedade, de depressão e de medo. E a comida, e sobretudo os carboidratos, são excelentes ansiolíticos e excelentes antidepressivos. Associado a isto, a facilidade dos deliveries em entregar os alimentos que você escolhesse, facilitou e propiciou certamente o ganho de peso. A população está saindo mais pesada dessa quarentena, com certeza. Qual a influência que isso traz à saúde? Bom, o tempo não foi tão longo, digamos em torno de 3 meses. Não voltamos ao normal, estamos vivendo o novo normal, mas a clausura se reduziu.
Então as pessoas estão readquirindo um ritmo de vida. Portanto, esse tempo de 3 meses não é suficientemente longo para estabelecer mudanças metabólicas em relação a este ganho de peso e as doenças que esse ganho de peso possa ter trazido. É, portanto, tratável através de medidas comportamentais, orientações por profissionais de saúde e através de atividade física, que foi um outro fator que também foi prejudicado. As pessoas em casa se viram tolhidas em relação à prática de atividades físicas. Quem já era obeso há mais tempo, esta quarentena propiciou certamente a um aumento neste peso total, e este indivíduo que já tinha aquela carga metabólica da obesidade vai continuar com a sua doença e nada vai mudar. Talvez tenha piorado um pouco a gravidade da sua obesidade. Mas para quem não era e ganhou uns quilos e tornou-se um indivíduo com sobrepeso, este consegue trabalhar isso, já que o tempo, como falei, não foi tão longo e não houve uma sedimentação metabólica deste ganho de peso. O que pode ter havido de consequência? Desenvolvimento de pré-diabetes, sim, o ganho de peso leva a isto muito rapidamente, mas num tempo curto também pode ser revertido com medidas adequadas de dieta e de atividade física. Quem já era diabético piorou seu diabetes e vai exigir um controle mais de perto. Portanto, felizmente, o mundo está começando a retomar, né, o seu ritmo de vida. Dentro deste novo normal, eu acho que nunca mais seremos os mesmos, seremos mais cuidadosos, teremos uma certa restrição maior diante do contato social, mas isso não significa clausura. E vai permitir, obviamente, uma inter-relação social, o que vem bem a calhar com dizer homem nenhum é uma ilha, o que significa que precisamos conviver com outras pessoas. Isto é um excelente ansiolítico. O convívio social é um excelente ansiolítico, um excelente antidepressivo. Então, felizmente, vamos ter esta condição novamente e as pessoas vão retomar, em parte, a sua rotina. A vida continua. Quem era obeso continua com sua obesidade. Quem precisa de cirurgia vai continuar precisando de cirurgia. E quem precisa de apenas cuidados para reverter os malefícios desta quarentena, estes terão uma abordagem mais simples e menos duradoura. E com boa reversibilidade, certamente. Um grande abraço a todos. Saúde para todos. Vocês ouviram, minha gente? Vocês ouviram o que ele disse? Eu acho de suma importância a gente levar em consideração o que o especialista, uma pessoa que tem dedicado a sua vida profissional, tem desenvolvido a sua expertise para devolver aos seus clientes que estão com sobrepeso uma vida normal. Não é? Existem muitas histórias de sucesso envolvendo pessoas que estavam com mais de 80 quilos de sobrepeso e que se submeteram a tratamentos e hoje nasceram novamente, porque todo mundo que faz a operação bariátrica nasce de novo, volta para o ponto zero para começar uma nova vida. Eu entrevistei uma vez uma garota super simpática, super maravilhosa, estava assim, gordinha, né? E ela foi conversar comigo uma semana antes de ser operada. E ela me disse uma coisa que eu jamais vou esquecer. Eu perguntei para ela, qual é a primeira coisa que você quer fazer quando já tiver emagrecido, tiver perdido o volume, a maior parte desse volume aí de sobrepeso? Ela me disse, Humberto, eu quero cruzar as minhas pernas. Vocês acreditam nisso? Uma garota que, por causa da obesidade, não conseguia cruzar as suas pernas. Uma cruzada de pernas por uma mulher é um ato de muita elegância, não é? Não é aquele S maravilhoso que as mulheres fazem ao cruzar as pernas. E era tudo que ela queria. Pense nisso. Minha gente, a memória metabólica é algo que você tem que
Pesquisa aí para saber o que é, tá bom? Pesquisa. Ou então entre em contato com a clínica, né, o Instituto Victor Dib, que eles vão te dizer o que é a memória metabólica. E com certeza vão te ajudar. Te cuida, usa máscara e para de engordar, tá? Eu estou tentando. Até a próxima.